O luto, ele é quando a gente se dá conta emocionalmente de uma perda. Essa perda não necessariamente é uma pessoa, pode ser uma coisa, pode ser um emprego, pode ser um relacionamento que acabou. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar da série Eu Nunca, que tá na Netflix desde o final do mês de abril. Mas antes da gente começar a fazer esse vídeo, eu vou lembrar vocês que nós teremos spoilers. Então, se você quiser ver a série antes, vai lá, assiste a série, depois você vem aqui e diz se você concorda, se você discorda e o que você acrescentaria, tá bom? A série, ela conta a história da Devi, que é uma adolescente que vai iniciar o segundo ano do ensino médio dela. Ela tem origem indiana, mas ela mora na Califórnia, nos Estados Unidos, já há alguns anos. E ela quer que esse segundo ano seja totalmente diferente. Ela quer ser mais descolada, ela quer arranjar namorado, ela quer ser convidada para festas só para poder, inclusive, recusar drogas. Ela é aquela típica nerd que tem o seu grupinho de amigas nerds e elas querem fazer diferente agora que o segundo ano do ensino médio começou. Só aí a gente tem um cenário bem clichê das séries adolescentes e é algo que já chama a atenção da gente. Mas a Devi, ela não é uma protagonista comum. A gente às vezes acha que porque ela é nerd, porque ela é principal, que ela vai ter um comportamento inseguro, um comportamento de não falar o que pensa, de ficar guardando pra ela os sentimentos. Só que a Devi não é assim, e é isso que chama atenção na gente, né? Essa protagonista é diferente e ao mesmo tempo aproxima a gente dela. Ela tem lá as inseguranças dela, mas ela também é muito decidida quando ela quer alguma coisa, ela é impulsiva, ela é egoísta e ao mesmo tempo ela consegue ser um amor de pessoa quando ela quer. Então isso é uma característica já diferente e surpreende a gente de várias formas. Tem a cena em que ela simplesmente chega pro Paxton, que é o menino que ela é louca pra namorar, e fala que quer transar com ele assim na cara dura. Então a gente fica surpreendido e deixa a cena muito engraçada. Todos os personagens da série, eles têm um plano de fundo familiar complexo. Como o próprio Paxton, que é o menino popular da escola, ele tem uma irmã com síndrome de Down. O Ben, que é um menino que vive competindo com a Devi na escola, de quem é mais inteligente, tem uma família que ele supervaloriza, um pai que ele supervaloriza, mas que em verdade não dá a menor atenção pra ele, nem liga pra existência dele, ele fica sozinho em casa em vários momentos. Fabiola, melhor amiga da Devi, ela é homossexual e ela tá tentando contar isso pros pais, então ela vive esse conflito de contar a verdade para a família, de contar a verdade para os amigos, para as amigas. A gente consegue compreender os comportamentos dos personagens porque esse plano de fundo nos é apresentado. Então isso deixa a série mais interessante pra gente, mais instigante também, porque a gente torce pelos outros personagens também para que eles consigam resolver os seus conflitos e as suas angústias. Então isso vai trazendo graça, né? Vai trazendo o humor que a série tem e vai trazendo drama também em torno dela. Essa medida ficar bem equilibrada. Ao longo da série, depois de várias confusões, a gente vai percebendo que o problema da Devi e os comportamentos da Devi não são porque ela é uma adolescente frustrada porque não tem um namorado, mas sim porque ela não está elaborando uma perda muito grande que ela teve na vida dela há um ano atrás, que foi o primeiro ano do ensino médio dela, que ela achou que foi um desastre. A Devi, durante um concerto que ela estava participando, ela toca harpa, o pai dela faleceu, ele teve um infarto e faleceu. Uma semana depois, ela teve as pernas paralisadas, sem motivo algum, físico algum, e ficou 3 meses numa cadeira de rodas indo pra escola. Então ela ficou envergonhada, ela ficava constrangida de estar na cadeira de rodas sem nenhum motivo aparente, nada explicava porque ela tinha paralisado as pernas. E aí ela resolveu fazer terapia. E a terapeuta diz pra ela o tempo todo que ela precisa falar sobre o pai. O luto, ele é quando a gente se dá conta emocionalmente de uma perda. Essa perda não necessariamente é uma pessoa, pode ser uma coisa, pode ser um emprego, pode ser um relacionamento que acabou. Coisas importantes pra gente que tinham uma representação
afetiva muito grande e que a gente se dá conta emocionalmente que essa coisa se foi, que a gente perdeu essa coisa. Depois que a gente se dá conta disso, nós teremos algumas reações. Pode ser a tristeza, pode ser raiva, descrença, às vezes a pessoa não é possível, dá uma negada no que está acontecendo. Pode ser tudo isso junto, pode ser tudo isso aos poucos, por etapas. Cada um vai ter uma reação diferente para essa perda. Depois de um tempo, a gente consegue ressignificar essa coisa que a gente perdeu na gente e superar esse luto, seguir em frente. Você acabou percebendo lá que o emprego que você perdeu abriu seus olhos para voltar a estudar, para conseguir um emprego melhor numa outra empresa. Você percebe que aquele relacionamento que você achava que era tudo na sua vida, você agora conseguiu olhar mais para si mesmo, a gostar mais de si, conhecer uma nova pessoa que você nunca conheceria se não tivesse passado pelo término. E até mesmo na perda de pessoas, você começa a compreender que talvez tivesse sido a hora da pessoa, a pessoa ainda estivesse viva hoje, outras coisas ruins pudessem acontecer e que foi a melhor coisa. Enfim, você elabora esse luto, ressignificando essa perda na sua vida. Quando a gente não elabora isso, a gente tende a levar esse entendimento de forma racional. Você entendeu que perdeu essa pessoa, essa coisa, mas você não elaborou emocionalmente. Então, você pode ter vários tipos de reação. Por exemplo, a Devi, ela somatizou nas pernas, ela parou de andar. Todo mundo que tem uma perda, que não elabora emocionalmente, vai ter uma parte do corpo paralisada? Não, esse foi o caso da Devi. Por exemplo, a perda de alguém. A pessoa pode manter muito tempo o quarto daquela pessoa igual, como sempre foi, quando ela estava viva, sabendo que é impossível que essa pessoa volte, mas ela mantém aquele quarto daquele jeito. E ela não fala sobre o assunto. A própria Devi, durante a série, teve uma hora que ela achou que o coiote era o pai dela reencarnado. Ou ela entrou em casa também e viu o tio atrás da geladeira e imediatamente ela achou que era o pai, ela achou que o pai tinha voltado. Mas ela continuava se negando a falar sobre isso. E a terapeuta diversas vezes falava isso pra ela. Você precisa falar disso, você precisa falar do seu pai. E ela tinha uma reação racional de dizer, falar o quê? Ele morreu? Não tem nada pra falar sobre isso. Então tem uma cena em que ela tinha acabado de beijar o Paxton e tinha tomado um esporro da mãe. E aí ela pensava no esporro da mãe, pensava no Paxton, pensava no pai. E aí ela ficava, não, foca no beijo. Deixa eu focar aqui no beijo que eu dei no Paxton. Porque ela não queria pensar nesse luto. Falando da mãe, ela também tem uma outra forma de lidar com a dor, que é essa insegurança dessa mãe, que ela disfarça com muita autoridade em cima da Devi, que ela manda a Devi fazer isso, fazer aquilo, que ela sabe o que é melhor pra ela. E isso deixa a relação das duas muito complicada, piorando às vezes as reações da Devi em relação à vida, em relação ao mundo. A Devi só vez mais faz mais besteira. Lá no final da série, quando a Devi vai lá se despedir do pai, é que a gente entende que ela no fundo não estava pronta para se despedir desse pai. Ela mesma fala, não tô pronta para me despedir dele. Mas quando ela vai e ela chora, ela finalmente tá conseguindo conversar com esse luto para ressignificar esse luto na vida dela. Então a Devi vai, a gente se emociona, é uma cena muito legal quando ela se despede das cinzas do pai, joga as cinzas do pai do mar, num lugar que ele gostaria de estar, num lugar que ele levava inclusive a mãe dele às vezes de moto. Parte importante também para a mãe, porque a mãe estava muito rígida nas ideias dela, que também era uma forma de se defender com a dor da perda do marido e com a insegurança de criar uma filha sozinha na América, com uma cultura diferente da dela, com pessoas diferentes, não tendo assim familiares próximos para darem um suporte, uma rede de apoio para ela. Então foi importante para as duas aquele momento ali. Enfim, gente, é claro que a série inteira tem muitos elementos muito bons que a gente pode aqui comentar. Acho que cada personagem tem um plano psicológico muito bem desenhado, muito bem roteirizado, as cenas, todo o enredo foi muito bem costurado. Eu escolhi a Devi para falar dessa forma, claro, porque ela é principal e ela é uma personagem que cativa muito a gente, porque ela aproxima muito a gente dela. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a dica de hoje.